Bem, dizem que gato escaldado tem medo de água fria. Então, os gaúchos hoje não fazem outra coisa além de olhar para o céu preocupado com a chuva. E eles não estão só preocupados com a chuva, eles estão preocupados em identificar os sinais que essas chuvas estão trazendo. E eles procuram identificar a movimentação das nuvens, porque hoje o céu virou a grande ameaça para os gaúchos, né? Depois dessa catástrofe que aconteceu lá. E aí as pessoas, a gente vem trazendo esse debate aí ao longo dos vídeos que a gente fez anteriormente, colocando a possibilidade de ter dedo do homem nessa aventura dessas cheias, né, dessas chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul. E perguntaram, João, você parou de investigar, você chegou a alguma conclusão? E olha, a gente continua investigando, tá certo? A nossa comissão cidadã de inquérito, ela foi criada para investigar, né? E ela faz o papel do cidadão. O cidadão também quer investigar. Por quê? Porque nós tivemos perdas de vidas, perdas materiais, né? Até pouco tempo eu estava falando aqui das crianças que estão desaparecidas, dos seus familiares. E aí eu faço um apelo para o Rotary, né, para o Lions Club, vocês possam organizar, né, um site, né, uma comunidade na internet, onde possa colocar as fotos dessas crianças desaparecidas, né, para que as pessoas que estejam com ela, não, tá, vamos, lá, acharam o seu pai, vamos encaminhar por ali. Então é preciso criar esse núcleo de orientação para onde entregar as crianças que estão desaparecidas, para que os pais que estão procurando possam reencontrar os seus filhos queridos. Mas vamos falar das nuvens, né? Esse é a teoria da conspiração, João? Pode ser, né? Mas pode ser uma linha de investigação que tem fundamento. Até porque a conjuntura toda nos permite avaliar sobre isso. Então eu recebi ontem, né, uma seleção de fotos, aí eu coloquei isso em forma de vídeo, né? Eu estou descarregando aqui do meu WhatsApp, estou conseguindo ainda descarregar desse WhatsApp, né, que ele está muito cheio, mas eu fiz uma sequência de vídeo com 20 fotos. E essa pessoa que me mandou essas fotos, né, eu vou contar a história dela aqui. Essa pessoa, ela saiu ali do sul de Santa Catarina, né? Parece que é Torres, não sei, né? É às 7 horas da manhã, com destino a Gravataí. Ela chegou lá por volta de 10 e pouco, né? Diz que é 3 horas, 1 hora e meia de viagem. Só sei que são 180 quilômetros a distância. Ela saiu no dia 7 de julho. 7 de julho agora, né? Hoje é dia 12 de julho. E aí, durante essa viagem, esse percurso todo, ela foi notando esses sinais no céu. E aí foi tirando foto. Porque hoje o gaúcho está cismado com o céu, certo? E aí, eu vou trazer para vocês essas fotos e vou trazer um áudio que ela me mandou, tá certo? E ela vai explicar isso para vocês. As fotos é muito simples. Vou colocar aqui, ó. Ela mandou na forma vertical, então eu dei uma expandida, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Ela está colocando essas linhas que aparecem aí, ó. Tá vendo? E elas parecem em linha reta, tá vendo? E elas parecem depois uma linha cruzada. Não sei se vocês conseguem ver mais para frente, lá no, né, tem umas linhas cruzadas, tá vendo? Tipo um tabuleiro. Olha só, tá vendo? Ó? As linhas retas. E ela fala, olha, isso aí foi coisa de... Olha só. E isso aí, ela foi tirando a foto durante todo o percurso. Foi 1 hora e meia. E ela notando essas irregularidades na nuvem. Olha só, tá vendo? E ela falou, não, isso, né, é marca do avião. E ela não tirou o olho do céu. Tá vendo? Olha, e a coisa foi indo lá pro lado de São Paulo, né? E olha só, então ela estava indo, né, do sul de Santa Catarina, né,
para Gravataí. Ela saiu de manhã às 7 horas, né, gastou 1h30 mais ou menos, percorreu 180 quilômetros. E nesse percurso, ela foi fazendo esses registros. Entendeu? E isso aí, ela entende, né, que foi produzido por aeronaves que estão fazendo semeadura de nuvens. Porque é muito irregular esse tipo de nuvem, tá certo? Ou seja, uma espécie de amarração, né? Não sei se está dando para vocês verem, gente. A gente está tentando fazer aqui, né? Até ampliei aqui para ver, porque são trechos pequenos, e aí tem uma parte que já está se desmanchando, né? Aí ela vai ficando longe, percebe? Olha só, tem uma parte aí que é reflexo, mas está lá, ó. Ela não tirou o olho do céu, ali, tá vendo? Ó, cruzado e tal. Então, essa preocupação hoje é uma preocupação constante dos gaúchos, e a nossa também, tá certo? Por quê? Porque foi uma chuva irregular. A semeadura de nuvem, por exemplo, se você tem poucas nuvens, você tem que juntar as nuvens para fazer ela cair. Mas se você já tem um volume grande de nuvens, já tem ali uma concentração de nuvens, entendeu? Se você fazer uma semeadura, isso cai, mas aí vem com força, porque a nuvem já está carregada, né? O ar já está úmido, tem muita, né? Muito produto, quer dizer, tem muita densidade a nuvem. Então, uma semeadura de nuvem faz com que ela pese e caia de uma vez. Pum! Então, como aconteceu do dia, né, de primeiro, dia 2, a princípio, no primeiro de, né, no começo de maio, né, essas fortes chuvas, depois delas pararam de uma vez, né, e foi a conta de fazer essa desgraça toda, e tem também a quebra da barragem de 14 de julho, que é uma investigação à parte, que nós também estamos trabalhando aqui. Mas essa questão da semeadura de nuvem, isso é muito importante, porque já fizemos 3 vídeos, né, com esse, eu acho que é o 3º ou 4º, trazendo depoimentos de pessoas lá do sul, mostrando essas semeaduras, né? Então, é possível sim que tenha ocorrido, não estou descartando não, tá certo? Ah, isso aí é uma catástrofe climática. Bem, o governo pode falar isso, porque para o governo foi bom, né, para o pessoal da justiça brasileira, que está virando alvo lá no sul, lá na América do Norte, né, no plano internacional, isso aí para abafar, isso aí tomou conta. Ah, e uma catástrofe dessa é capaz de unir o país e ficar todo mundo solidário. Então, é muita, assim, a conjuntura política favorece demais a posição do governo nessa hora, tá certo? Mas aí aconteceu, por exemplo, que, João, mas precisava mandar tanta água assim, já que se fosse para fazer isso, mandasse uma enchente tipo a de setembro do ano passado, uma coisa mais leve. Pois é, mas aí, se for isso, né, se for realmente semeadura de nuvem, talvez eles não tenham uma capacidade de medir o tamanho do volume de água que vai descer. Depende da densidade da atmosfera, de quanto que tem de volume de água ali em cima, que isso possa ser condensado e soltar aquilo de uma vez, entendeu? E aí, eu trouxe até uma reportagem aqui de que isso aconteceu em Dubai. Dubai, que é uma cidade futurística, né? Que é uma cidade no deserto, né? Chover no deserto não é brincadeira. Então, para fazer chover no deserto, existe uma certa tecnologia também, né? E parece que eles fizeram isso lá em Dubai. E existe uma suspeita muito grande que eles erraram a mão lá na semeadura de nuvem e acabou fazendo uma tragédia lá na cidade de Dubai. Vamos mostrar isso aqui para a gente alinhar com esse raciocínio que a gente está trazendo. Ah, João, isso é impossível. Não, não é impossível. Isso é bem possível. Mas, João, eles estão fazendo agora, dia 7 de julho. Mas a coisa aconteceu em maio e hoje o céu está seco, né? Maio, julho é inverno. Inverno é, né, época de seca no sul. Sei lá, eu acho que não vai ter nuvem fácil para fazer isso. Mas tem que repor os estoques, porque eles esvaziaram os reservatórios, né? E tem que ligar as hidrelétricas. Então, tem que aumentar os reservatórios para voltar no nível para poder rodar as turbinas. Então, é preciso fazer um pouco de semeadura ainda, talvez,
talvez possa estar viajando na maionese, tá certo? Por isso que eu digo, isso aqui é uma linha de investigação. A gente está trabalhando com hipótese. Então, essa semeadura de nuvem, se for o que aconteceu, essas imagens que a mulher, que essa pessoa está trazendo para a gente, né, que quando a gente faz assim, ela já é membro da Comissão Cidadã de Inquérito. Porque é isso aí, gente. A comissão é a sociedade como um todo. Vamos passar essa reportagem de Dubai aqui e a gente volta. E nos últimos dias, em Dubai, ocorreu a pior tempestade em 75 anos, superando as expectativas anuais de chuva em apenas 48 horas. Incrível, não? Quais foram as causas dessa inundação extraordinária? Vamos conhecer agora. Dubai, conhecida pelo clima árido, enfrentou uma tempestade sem precedentes. Em menos de 2 dias, a cidade registrou 142 milímetros de chuva, superando cerca de 95 milímetros esperados para todo o ano. Mas o que está por trás dessa chuva extraordinária? Especialistas apontam a semeadura de nuvens como uma possível causa. Esse método envolve tecnologias que disparam produtos químicos, como o iodeto de prata, nas nuvens para induzir a chuva. Isso é usado regularmente nos Emirados Árabes Unidos para aumentar a oferta de água. No entanto, relatos indicam que pouco antes da tempestade, houve múltiplos voos de semeadura de chuvas na região. Apesar da frequência dessas operações, uma fonte oficial de Dubai negou voos de semeadura na data específica da tempestade. As autoridades ainda não comentaram oficialmente sobre a causa, deixando aberto o debate sobre a influência dessas ações humanas no desastre. Cientistas confirmaram que o evento foi um marco climático para Dubai, sendo o mais severo desde o início dos registros em 1949. Além disso, o aquecimento global pode ter intensificado a tempestade, transformando a cidade desértica num cenário de inundação. Imagens impactantes mostram carros abandonados nas avenidas, submersos pela água. O caos se estendeu até o aeroporto local, um dos mais movimentados do mundo, afetando severamente o tráfego aéreo. Enquanto Dubai avalia os danos, a tempestade também deixou marcas em Omã, onde pelo menos 18 pessoas perderam a vida. As chuvas intensas também afetaram outros países do Golfo, como Bahrein, Catar e Arábia Saudita. E o Monte Ruang, na Indonésia, entrou em erupção. Bem, vocês viram aí que o governo de Dubai não vai falar que foi uma semeadura de nuvem, porque aí vai ter que indenizar muita gente, tá certo? Então, efeito climático. Mas aqui, e olha, engraçado, né, que a última foi na década de 40, né? Superou as enchentes, e foi de uma vez. Aqui também, né, teve a última, a grande cheia, que foi da década de 40, e esse agora, que saiu vaiando. Mas tá bom, João, mas aí você tem essas chuvas caem e esparrama pelo estado do Rio Grande do Sul. E aí, aquele rio, né, aquele rio passa pelo Rio das Andas, né, Rio... eu esqueço o nome, gente, eu estou numa idade já que... E aí, quando acontece que eles vão descendo... Eu não vou falar sobre isso depois, tá certo? Sobre a questão das barragens, vai ficar para uma outra edição. Porque senão fica vídeo longo, aí a pessoa já está me xingando. João, você está fazendo muito vídeo longo. A turma para no meio. Então, vou parar por aqui. Esse vai ficar específico sobre esse registro desses fenômenos que acontecem no céu do Rio Grande do Sul. Mas é possível que eles estão fazendo ainda semeadura de nuvem? Eu acredito que é possível também, porque tem que repor os estoques. Agora é época de seca. Daqui a pouco aqueles rios lá vão ficar secos, se não chover. Aqui em São João do Rei a gente está falando céu de brigadeiro, né? Começa aquela neblina, aquela noite pesada, né? Aí de manhã está tudo assim, tudo
nebuloso, você não enxerga nada, aí de repente vem o sol e aquele céu azul claro, entendeu? Então, é a natureza, né? Se você quiser trabalhar, o homem resolveu ser Deus, né? Ele está querendo interferir nos destinos da natureza. Então, às vezes erra a mão e dá uma catástrofe dessa. Ah, mas aí erraram a mão aqui? Pode ser, erraram a mão, desceu muita água. Era intenção? Era, não sei, pode não ser. Ainda estamos na área de especulação. Temos que investigar, gente, isso é investigação. E todo o pessoal do Rio Grande do Sul, olhe para o céu. A partir de agora vocês têm o céu não só como uma fonte de luz, uma fonte de energia, uma fonte de água, né, para poder irrigar os rios, mas também uma fonte de arma de guerra. Vocês têm que pensar nisso. Olha, a gente pode ser vítima também de um bombardeio aéreo vindo das nuvens. Essas nuvens de hoje são perigosas, tá certo? Então, fiquem esse alerta para todos os gaúchos, o pessoal do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, né? Observem isso com atenção, tá? Olhe, pode ficar no celular, mas de vez em quando olha para o céu. Eu sei que às vezes à noite não dá para ver, e às vezes está no campo, né? E não dá para ver, né? Isso acontece. Está muito alto, não dá para ver. Você está com fone de ouvido, não dá para ouvir. Então, passa desapercebido mesmo, né? Mas agora o que eu falei, o gato escaldado tem medo de água fria. E eu quero que vocês comentem, né, se é natural essa chuva que aconteceu aí. A opinião pública tem peso. O que a gente está fazendo aqui é um levantamento, mas o senso comum é que dá o norte da verdade, entendeu? Se nós entendermos que isso aí possa ter sido o motivo principal, né, da chuva, aí depois tem a quebra da barragem, né? E aí depois tem, né, a má vontade do governo de lidar com essa questão. Então a gente vai costurando essa conjuntura em torno do fato para chegar a uma conclusão, tá certo? Então eu sozinho aqui não sou ninguém. O que eu trago aqui é o que vocês me mandam. Eu sou só o presidente dessa Comissão Cidadã de Inquérito. Aliás, tem outras coisas cidadãs na internet também, que chama Auditoria Cidadã, Auditoria da Dívida também. Eu andei olhando isso aí desde 2002, no começo do milênio, já estavam fazendo auditoria na internet. Independente, ONGs, né? A gente ainda é uma ideia que está lançada e a gente tem que avançar nisso, tá certo? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais e Minas é um estado de espírito. Sim, nós não vamos parar de investigar, certo? A questão da semeadura de nuvem é uma prioridade nossa. Até nós esgotarmos todos os argumentos que possam nos convencer ao contrário, nós vamos tentar caminhar nessa direção e tentar encontrar algo que possa trazer uma luz para esse fato, tá certo? E tá aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Você ajuda a gente a contribuindo com qualquer valor ou trazendo informação através do nosso WhatsApp 32999618000. Eu tenho atendido aí às vezes algumas ligações, conversando com pessoas que estão muito ansiosas. Nessa hora você precisa até dar um crédito e ouvir as pessoas, porque elas estão carentes de amparo, sabe? Então, quando elas veem a TV Del Rey, a Comissão Cidadã de Inquérito se empenhando, né, em trazer questões que possam trazer à luz esse problema, porque só a gente quer investigar isso, né? Você não vê, o governo não vai querer investigar. Ainda não vi nada no parlamento falando disso. Teve uma reunião lá lá na Comissão de Constituição e Justiça com o Paulo Pimenta, que inclusive fugiu da comissão, né, no meio do processo. Diz que ele foi no banheiro no intervalo lá, durante a oitiva lá, né, o pronunciamento dele, que ele foi convidado, né? Ele não foi intimado, não, ele foi a convite. Então ele foi lá pro banheiro, diz que ficou mais de 10 minutos no banheiro, né? Aí atrasou a comissão. Sei o que ele estava fazendo no banheiro, viu? Se ele estava fazendo necessidade, era o 1, o 2, o 3 e o 4. Mas enfim,
e lá ninguém apertou eles nessa questão, né? Ninguém se tocou, nem da oposição, nem da situação. Então, a esperança do povo brasileiro, da sociedade brasileira, do cidadão gaúcho, né, do cidadão catarinense, do Brasil inteiro, é que nós aqui, né, tenhamos essa clareza de buscar respostas para esses fatos que aconteceram, que de normal não tem nada. Aliás, tem muita coisa que não está normal no Brasil hoje em dia, viu? A começar pela nossa justiça. Mas vamos em frente, tá certo? Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue protegendo e abençoando todas as famílias brasileiras e que essas crianças que estão desaparecidas possam encontrar os seus pais, né, e voltar a ser acolhidas nos seus lares. Tá bom? Fiquem com Deus e a gente volta rapidinho com outras notícias sobre o Rio Grande do Sul, prioridade atualmente.